Oficialmente, boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, pessoal de casa. Espero que eu possa, nessa data, dia 1º de março de 2023, a partir desse horário, 19 horas e 15 minutos, levar até os senhores e senhoras espíritas o conhecimento de forma clara e objetiva, onde todos os senhores consigam entender, compreender, não só para alcançar o sucesso na segunda etapa, mas para que possam levar para o resto de suas vidas. Atenção para quem está em casa, tem alguém com o microfone ligado, por favor, mute o microfone. Alô, alô, quem está com o microfone ligado? Julie, né? Julie. Alô, Julie, você está me ouvindo, Julie? Não consigo identificar onde ela está. Alguém consegue identificar? Meu pai do céu. Atenção para quem está em casa. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Gostaria de saber se todos estão me ouvindo bem. Boa noite. Oi, Julie. Boa noite. Meu microfone estava ligado, agora desligou. Normalizou, então. Antes da gente iniciar com o assunto novo, eu gostaria de saber se alguém tem alguma novidade para compartilhar conosco. Novidades de preferência boa, para você que está vendo esse vídeo agora, novidades. Para você que está em casa, em relação à preparação à prova dos senhores, a prova de legislação. Se ontem, lembrando que ontem já me surgiu das mãos, né? Para quem fez um simulado hoje, pela manhã ou à tarde, para quem leu o manual hoje de manhã ou à tarde, para quem conseguiu ver vídeos na internet sobre o processo de habilitação hoje de manhã ou à tarde, eu tenho uma novidade para você que estudou hoje à tarde. A sua prova está próxima. Para você que não fez simulado hoje de manhã nem à tarde, para você que não viu vídeos na internet sobre o processo de habilitação hoje de manhã e hoje à tarde, para você que não leu o manual, a sua prova também está próxima. A diferença é aquele que dedicar-se ao máximo, não temos dúvidas da aprovação. Quando eu pergunto se alguém tem alguma novidade, é em relação ao trânsito. Por exemplo, hoje você viu algo de errado no trânsito? Você que está vendo esse vídeo agora, você já viu alguma coisa de errada no trânsito perto de onde você mora? Aqui o pessoal da sala de aula. Vocês conseguem dar algum exemplo? Muita barbeiragem? O que mais? Cachorro? Animal solto na pista. Para você que está vendo esse vídeo agora, atropelar um animal de grande porte ou pequeno porte, a tragédia ela é inevitável, né? Dependendo da velocidade. E lembrando, quando a pessoa atropela um animal, é obrigado a tirar da pista. Quando dá, né? Imagine atropelar um cavalo, um boi, uma vaca, um búfalo. Dependendo da situação. Ontem, 27 o quê? Ramon acho que fez um live, não fez? Não fez presencial? Não lembro do Ramon, muita gente. Mas de qualquer forma, vou dar um abraço aos parabéns também, tá? Show de bola! Estamos recebendo uma notícia boa aqui, pessoal. Um aluno nosso que passou ontem. Ontem foi dia 28 de fevereiro de 2023. De 30 questões, ele acertou 27. Graças a Deus, o índice de aprovação aqui na empresa está acima da média. Acima da média. Mas ainda não estamos no ápice.
né? Nós queremos buscar todo momento 100%, 100%, 100%. Só que não depende só de nós, né? Lembrando que aqui é uma via de mão dupla. Eu ajudo e você também nos ajuda. Nós nos ajudamos. Somos todos alunos. Sabia que somos todos alunos? Em determinadas situações da nossa vida, também somos professores. Ensinamos muitas coisas a muitas pessoas, não é verdade? Você ensina todo dia alguma coisa para as pessoas. Mas seremos eternos alunos. Você pode viver 100 anos, 1000 anos, não vai saber tudo com certeza. Agora, em relação ao final da página 8. Atenção para quem está em casa. Para você que está vendo esse vídeo agora e não me conhece, meu nome é Ronald, eu sou instrutor de trânsito. Estou aqui na autoescola, no litoral do Paraná, em Paranaguá, contribuindo com um pouquinho do conhecimento que eu tenho para ajudar os candidatos à prova de legislação, de 30 perguntas podendo errar 9. E também tem o pessoal em casa, fazendo aula remota, através do tablet, notebook, celular. Agora eu vou projetar, eu vou compartilhar a tela com o pessoal de casa do exercício em relação ao final da página 8, sobre a LADV. Se cair na prova dos senhores uma questão parecida com essa aqui, ó. Uma questão parecida com essa aqui, ó. Só estou focando, é o câmera aqui, o pessoal, o câmera, que tá para lá e para cá. Eita. Esse exercício aqui, ó, lembrando do canal, para você que está vendo o vídeo agora, CFC Digital, hashtag Prof. Ronald Escrimin, vários vídeos que vão ajudar você a alcançar o sucesso da segunda etapa do processo de habilitação. Olha só, o que acontecerá com a LADV do candidato a PPD? O que significa a sigla PPD, pessoal? Lembra? PPD. PPD. O que lembra? O que significa a sigla PPD? Oba, alguém salvou a sala de aula. Permissão para dirigir. É o documento que os senhores estão tirando. Não pode esquecer, isso é básico, é o documento que você está tirando. Você que está vendo os vídeos do canal, né? E está fazendo uma revisão. Você não pode esquecer. Não pode bater cabeça com essa sigla. É o documento que você tanto quer. Permissão para dirigir. Válida por quanto tempo? 1 ano em todo o território nacional. Vou tirar daqui na frente. Então, o que acontecerá com a LDV do candidato a PPD, permissão para dirigir, que for encontrado dirigindo um veículo particular? Será cassada 6 meses. O pessoal está lendo aí na página 8? Leio no final da página 8 e início da página 9. Recolhida 6 meses. Suspensa 6 meses, apreendida 6 meses. Isso, né? Eu vou dar uma dica para todos que estão vendo esse vídeo agora, para o pessoal na sala de aula e para você que está em casa fazendo aula remota. Quando cai uma questão parecida com essa, os candidatos lembram que acontece alguma coisa 6 meses com esse documento. 6 meses, 6 meses, 6 meses, 6 meses. LADV. O que significa a sigla LADV? Licença de aprendizagem de direção veicular. Se é uma licença de aprendizagem de direção veicular, de veículo, direção de veículo, esse documento será emitido para qual etapa? Primeira, segunda, terceira. Terceira etapa. Para a etapa final. Se é de direção, é para dirigir o carro. Se é de direção, é para pilotar a moto. A LDV, direção veicular. Então, para dirigir os veículos da autoescola. 2 CFCs. Isso. Quando os candidatos no Brasil passam na segunda etapa do processo de habilitação, na prova teórica, eles vêm até a autoescola, né?
para marcar as aulas práticas. Aí a secretária imprime esse documento que fica aos cuidados dos senhores. A LADV é um documento que permite você fazer aula com o carro ou com a moto. Se você vier para a autoescola e não trouxer o documento LADV, não faz aula. Ah, você trouxe a LADV, mas esqueceu um documento com foto, identidade, carteira de trabalho? Não faz aula. Esse documento só é válido com outro que haja a foto. A LADV, as informações que vêm na LADV, o teu nome, o RG, CPF, a categoria de habitação pretendida, o nome da autoescola que você está credenciado, matriculado. Lembrando o RENASH, nós vimos ontem, Registro Nacional de Carteiras de Habitação. Então, o número do registro, ele vem também da LADV, na licença dos senhores. Algum dos senhores vai precisar utilizar óculos? Óculos. Tentou fazer as entrevistas sem óculos também? Tentou, não conseguiu. Tentou fazer sem óculos? Nem tentei. Tentou fazer sem óculos? Não. Então, o que acontece? Vai vir observação nesse documento, no Brasil todo, para você que está vendo esse vídeo em qualquer lugar do Brasil. A LADV, a pessoa que vai fazer o exame de vista, lembrando que o processo de habilitação é constituído por 3 etapas, na verdade. Qual é a primeira etapa? Exame de vista psicotécnico. Qual é a segunda etapa? 45 horas aulas teóricas e o exame teórico. Qual é a terceira etapa? Aula prática, 20 horas prática de carro e de moto, e o exame prático. Aí, quando na primeira etapa é constatado que o candidato tem uma dificuldade visual, monocular, né, se ele precisa utilizar óculos ou lente, vem escrito na LADV. No caso do óculos, vai vir escrito em observação uso obrigatório de óculos ou a lente. Então, nas aulas práticas, você que está vendo esse vídeo e precisa utilizar óculos, você que é aluno de outra autoescola ou aluno nosso, se você, no dia da tua aula prática, esqueceu óculos, não faz aula. Ah, professor, eu estou de lente. Se o instrutor duvidar, né, não conseguir perceber a lente, ele pode pedir para você tirar. E se você não tirar, ele pode pedir para você ir para casa. Você está provando que está de lente. No dia do exame prático, esqueceu o óculos, não faz exame. Quando habilitados, a pessoa que precisa utilizar o óculos, atrás da habilitação tem um campo onde diz observação. E na observação, toda carteira de habilitação que tem a letrinha A minúscula, significa que ele tem que usar óculos. Quando o condutor, que é obrigado a utilizar o óculos, está conduzindo um veículo automotor sem óculos, é uma infração gravíssima, com perca de 7 pontos e multa de R$293. Então, nós entendemos esse exercício aqui, ó, pessoal, eu tirei de uma prova do Detran Paraná, uma questão que caiu no aluno nosso. Então, aqui, ó, se o exercício no enunciado, né, está aqui, ó, escrito LADV, significa que esse aluno já está na terceira etapa. Ele já está na aula prática. A LADV é emitida para a terceira etapa. Licença de aprendizagem de direção veicular. O que acontecerá com a LADV? O candidato a PPD, permissão para dirigir, que for encontrado dirigindo um veículo particular, ele está na terceira etapa. Então, faz de conta que esse aluno está na 5ª aula prática de carro, 5ª aula prática de moto. Aí ele é abordado em uma via, né, na via pública, com um veículo particular. Carro dele, moto dele. Não é carro da autoescola, não é moto da autoescola, não tem instrutor credenciado ao lado dele, ele está com o carro dele. E ele está em processo de habilitação na terceira etapa. O que acontecerá com a LADV dele? Será o quê?
suspensa 6 meses. Se esse candidato for encontrado dirigindo um veículo particular, estando ele na terceira etapa, após a emissão da LADV, imagina, ele estava na quinta aula, ele volta depois de 180 dias, depois de 6 meses na sexta aula. Lembrando que o processo de habilitação é 1 ano para tentar tirar a carteira de habilitação. 365 dias, 12 meses. Eu vou dar uma dica para os senhores. Olha só. O pessoal lembra quando na prova de legislação é abordado o exercício, igual esse aqui, que acontece alguma coisa 6 meses. Só que daí aquela confusão mental ali na hora de ler a questão, caçada 6 meses. Puxa vida, minha prova daqui umas 2 semanas, 3 semanas, será que eu vou lembrar? Recolhida 6 meses, suspensa 6 meses, apreendida 6 meses. Às vezes é difícil lembrar. Eu vou dar uma dica para você que está vendo esse vídeo agora, pessoal na sala de aula, para você que está em casa. Suspensa, começa com qual letra? S. E 6. S. Então, o que acontecerá com a PPD, com a LADV? S. Suspensa 6 meses. Entenderam? Ficou a dica? Entenderam todos? Então, suspensa 6 meses, 180 dias. Não vale o risco. Aí me perguntaram outro dia, o pessoal de outra turma, professor, eu estou na segunda etapa. Eu estou na aula teórica. Ou eu estou na primeira etapa, no exame de vista, fazendo os primeiros exames. Se eu for encontrado dirigindo hoje, o que acontece? Acontece alguma coisa com o meu processo de habilitação? Dá algum BO? Tem algum problema estando eu na primeira ou na segunda etapa? Com o processo de habilitação, não. Só se estiver na terceira. A LADV, a licença para você fazer aula, será suspensa 6 meses. Isso. O que acontecerá então? Não, com o processo nada. Você só é preso. Só isso. Só é preso. Porque dirigir sem habilitação é considerado um crime de trânsito. A gente não ouve falar, né? Aqui no litoral do estado, onde eu moro, a pessoa é presa porque está sem habilitação. A gente não ouve muito falar. Agora, se o agente de trânsito, naquele exato momento, quiser colocar a algema no camburão e encaminhar a delegacia de trânsito, ele tem o poder para isso. Porque, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sem habilitação é um crime de trânsito. E a pessoa que está na terceira etapa do processo de habilitação, além de ser conduzida à delegacia, suspenso 6 meses a LADV. O dono do veículo sofre alguma penalidade? O dono do veículo, se o dono do veículo sofre alguma penalidade? Sim, com certeza. Se eu entregar a direção do meu veículo para a pessoa que não tem carteira de habilitação, eu estou cometendo um crime de trânsito. Se eu emprestar o meu carro para uma pessoa alcoolizada, por mais que ela esteja habilitada, eu estou cometendo um crime de trânsito. Se eu emprestar a direção do meu veículo para uma pessoa que está com a carteira suspensa, cassada, ele está respondendo um crime, né, sobre um crime de trânsito. Entregar a pessoa não habilitada sem condições de dirigir, eu estarei cometendo um crime, eu posso ter a minha carteira suspensa e posso ser encaminhado à delegacia também. Né? Pessoa que tem habilitação, tem um veículo no nome dela, não pode entregar para ninguém que não esteja em condições de dirigir. Físicas, psicológicas, emocionais, por mais que tenha habilitação. A pessoa acabou de descobrir, sei lá, um ente querido faleceu. O estado emocional dela saiu do normal, saiu do equilíbrio. Entregar a direção, eu posso ter a minha carteira suspensa, porque a pessoa não tem condições de dirigir. Isso é Quando a carteira é suspensa, precisa fazer reciclagem. Cumprir o tempo de suspensão e aí 30 horas aulas de reciclagem.
Outro exercício aqui para você que está vendo esse vídeo agora. E para o pessoal que está aqui na sala de aula. Quem lembra quantas aulas teóricas são obrigatórias no curso de legislação? 45 horas. 40 no curso de legislação, não só na matéria, não só na disciplina legislação, mas se fosse só na disciplina legislação, 18 horas aulas. Mas agora, quantas aulas teóricas são obrigatórias no curso todo de legislação? No curso todo, 45 horas aulas. Se você computar no sistema 44 horas aulas, você consegue ser liberado para a prova teórica? Não consegue. Só quando concluir na conclusão das 45 horas aulas. Próxima questão aqui, ó. Esse exercício número 10 aqui. Condutores habilitados no Brasil, menores de 50 anos, renovará a CNH de quanto em quanto tempo? Essas informações estão na página 10, né? Na página 10, sobre a renovação da CNH. Olha só, pessoal, para você mexer esse papel. Página 9, sobre a renovação da CNH. Página 9? Página 9, então. A renovação da CNH. Eu vou falar da lei antiga e vou falar da lei atual. Antes do dia 12 de abril de 2021, menores de 65 anos, né, renovaria a CNH de 5 em 5 anos. Atenção para quem está em casa, estou falando da lei antiga. Antes dos 65 anos, a CNH era renovada até os 65 anos, de 5 em 5 anos. Após os 65, era renovada de 3 em 3 anos. Isso mudou no dia 12 de abril de 2021. A Lei 14.071 alterou a Lei número 9.503, do dia 22 de janeiro de 1998. Foi quando entrou em vigor a legislação atual, número 9.503. Então, na atualidade, hoje, no Brasil, que dia hoje? Dia 1º de março de 2023. Então, hoje, menores de 50 anos renovará a CNH de 10 em 10 anos. Lembrando que o que se renova não é a CNH. A CNH é a mesma. O que vai renovar é o exame de vista. É o exame de vista. Lembrando que, para a prova de legislação, menores de 50 anos renovará de 10 em 10 anos. Isso. Eu já volto naquela outra questão. Então, assim, ó, para a prova de legislação, o que nós precisamos saber? Que antes dos 50 anos, renovaremos de 5 em 5 anos. Renovaremos? Você não tirei essa palavra, Senhor do céu. A renovação. Então, menores de 50 anos vai renovar de 10 em 10 anos. Com 50 a 70 anos, vai renovar de 5 em 5 anos. Essas informações estão na página 10. De 5 em 5 anos. Agora, condutores habilitados no Brasil com 70 anos ou mais, vai renovar de 3 em 3 o exame de vista. Isso. Mas tem alguns casos específicos, né? Por exemplo, tem o nosso amigo aqui, né, o Wellington. Eita, o Wellington, ele é monocular hoje, teve um acidente de trânsito, né? Sofreu um acidente de trânsito, então ele se enxerga com uma vista só. Quando ele foi fazer o exame de vista, o médico perito falou para ele renovar de 5 em 5. É um caso específico. Eu também tenho uma tia que com 38 anos de idade sofreu um acidente de trânsito e perdeu a vista esquerda. O médico perito falou para ela renovar de 2 em 2 anos, casos específicos. Eu tenho um aluno, olha só, né? Eu dei aula para uma pessoa, há muito tempo atrás, há uns 10 anos atrás. Aí eu saí do litoral e retornei 9 anos depois. Quando eu vi esse rapaz, eu estudei junto na mesma escola, eu dei aula para ele prática, eu dei aula para ele teórica. Aí 9 anos depois, eu vi esse rapaz sem os 2 braços.
ele não consegue mais renovar a carteira de habilitação. Então, são casos específicos. Tem casos onde a pessoa perde todo o processo de habilitação. Pessoas que têm a doença da catarata. Ele vai envelhecendo, ganhando uma certa idade, ele não enxerga nada. Ele não enxerga para perto, não enxerga para longe, com certeza não vai renovar a carteira de habilitação. Então, tem esses casos específicos, desde diminuir o tempo de renovação ou cancelar o resto da vida. É só o de vista que veio? Só de vista. Cemitério não. Não era bom, mas o psicotécnico ele veio? Às vezes o cara... Seria bom, né? Porque o que acontece, o que pode acontecer, isso, o que pode acontecer em nossas vidas em 5 minutos, tanto de bom quanto de ruim. Imagina ter 10 anos. Um relacionamento frustrado, um ente querido que faleceu, você que é casado, de repente o esposo foi embora, fica naquele estado depressivo, com certeza, fazer um psicotécnico. A pessoa tinha um trabalho de anos, de repente ganhou desemprego, não soube lidar com a situação. Lembrando que tem pessoas, na hora do aperto, quando não sabem lidar com a situação, o psicológico fica tão abalado que algumas pessoas caem na bebida alcoólica, nas drogas, entram em depressão, não conseguem sair de casa, então seria bom o psicotécnico, com certeza. Então, esse exercício número 10, de 10 em 10 anos. Surgiu uma dúvida aqui na sala de aula, até eu fui perguntar aqui na secretaria, sobre quando a pessoa vai renovar a carteira de habilitação. O que ela precisa fazer? Se ela não tiver o EAR, o que é o EAR? Exerce atividade remunerada. Se você não exerce atividade remunerada e vai renovar a sua carteira, você só precisa fazer o exame de vista. Isso. Agora, a pessoa que tem o EAR, exerce atividade remunerada, além do exame de vista, tem que fazer o psicotécnico. Agora, quem faz a carteira de habilitação apto e com restrição, fez o exame de vista sem óculos, não vai precisar usar óculos. Mas não vai poder se graduar em novas categorias de habilitação. Por exemplo, quem é monocular não vai ingressar na categoria C, D ou categoria E. Com restrição, diminui o tempo de renovação e as categorias A ou B, né? E a CC também pode. Agora, aqui, ó, esse exercício aqui, ó, pessoal, olha só. Lembrando do canal, né? Inscreva-se no meu canal no YouTube, #ProfRonda. O candidato a PPD, permissão para dirigir, inapto. O que é inapto? Reprovado no exame teórico ou prático. Só poderá refazer os retestes quanto tempo depois do resultado? Olha, eu vou falar da lei antiga e vou falar da lei atual. Antes do dia 12 de abril de 2021, a pessoa que reprovava no teórico ou no prático só poderia refazer o teste 15 dias depois do resultado, no 16º dia. Isso mudou. Hoje, o candidato que reprova no teórico ou na prática, a resposta certa desse exercício, letra D, não tem tempo nenhum. O aluno fez o exame teórico de manhã, reprovou de manhã, se tiver vaga no Detran ou Ciretran, ele tiver dinheiro para o reteste, ele pode fazer de manhã ainda. Ele reprovou de manhã, se tiver vaga à tarde, dinheiro para pagar o teste, ele pode fazer à tarde. Se ele reprovou à tarde, ele pode fazer no dia seguinte, 2 dias depois, 3 dias depois. Ele pode tirar um tempo para estudar, para fazer o reteste. Eu estou falando isso só para você acertar na tua prova. Mas eu tenho certeza que você está estudando para passar, né? Você não está estudando para fazer o reteste. Mas eu tenho que falar isso para que os senhores não percam uma questão no dia da tua prova, né? Então não tem tempo para fazer o reteste. Lembrando
que todo candidato no Brasil que paga reteste, ele está tendo um desperdício. A importância que você está pagando hoje, né, quase R$ 3.000, isso é um investimento. A partir do momento que você paga reteste para fazer psicotécnica, reteste para fazer exame de vista, reteste para fazer aula teórica, prova teórica, reteste para fazer a prática, a tua carteira de habilitação está ficando mais cara e você está perdendo, você está desperdiçando. Então é importante se preparar agora, estudar agora, para não ter esse gasto extra. Né, pessoal? Próxima questão aqui. Valor do seu. Essa questão aí, ó. Quantas aulas práticas de moto ou carro, como primeira habilitação, são obrigatórias para que o candidato seja liberado para o exame final? No mínimo, quantas aulas, pessoal? 20 aulas. 20 aulas. 20 aulas. Essa questão eu tirei da prova de um aluno. Ó, você que está vendo esse vídeo agora, e o pessoal que está aqui na sala de aula não pode fazer confusão. A quantidade de aula que precisa, que a legislação exige que nós tenhamos para ser liberado para a prova final prática. Então é no mínimo 20 aulas. Professor, com 19 aulas práticas, eu consigo ser liberado para o exame final? Não. Ah, professor, mas completei 20 aulas, eu quero comprar mais 10, posso? Pode. Eu quero comprar mais 20, posso? Pode. Tem que ter dinheiro, né? Tem que ter dinheiro. Ah, eu quero comprar uma para um dia antes do exame, posso? Opa, meu exame é daqui 2 dias, eu quero fazer uma um dia antes, 2 dias antes. Você pode? Pode. Mas o valor da aula? Eu não sei os valores tem que ver com a secretaria. Os valores não sei. Então lá você vai fazer o exame só. Aula com o instrutor na autoescola. Sim, daí tá, chegou o dia da fazer prova. Uhum. Aí se eu quiser dar um dinheiro, pagar aqui na escola, dar uma aula pra mim, mas paga aqui, por exemplo. Uhum. Aí ele pode? Lógico. Antes do exame, horas antes. Isso. Lógico. Lógico. O meu exame prático, é 11 horas da manhã. Eu posso marcar uma aula para as 10 da manhã? Claro. As aulas práticas terminam às 7 Aham. Sim, às 8 da manhã, às 21, às 8 da manhã, às 20 horas. Depende da pauta do instrutor. 50 minutos uma aula. Isso, 50 minutos. Então, no mínimo 20 horas aulas práticas. Agora aqui, ó. Esse exercício eu também tirei de uma prova teórica. Só que essa questão aqui caiu na prova teórica do Rio de Janeiro. Os alunos lá do Rio de Janeiro. Legislação de trânsito, Código de Trânsito Brasileiro, a legislação aqui no litoral do estado do Paraná é a mesma. Em qualquer cidade, em qualquer município do Brasil. Código de Trânsito Brasileiro. Por quanto tempo é válido o processo de habilitação no CFC? Eu dei aula de reciclagem esse final de semana. Aí teve um aluno de 52 anos que teve a carteira suspensa, ele não sabia o que significava essa sigla, CFC. Pô, mas a pessoa tirou a carteira de habilitação na época em que não precisava autoescola. Podia fazer um exame prático com o carro do pai, do vô, do amigo. A prova teórica eram umas placas. Não era tão rigoroso como hoje, não era tão cobrado como hoje. Porque a quantidade de veículos automotores em circulação há 30 anos atrás era muito menor do que hoje. Quem tinha um carro há 30 anos atrás? Uma pessoa que tinha um poder aquisitivo muito alto. Não é qualquer pessoa que poderia ter um carro há 30 anos atrás. Então, o que significa CFC em legislação? Centro de Formação de Condutores, autoescola. E o que significa CFC em meio ambiente? Cloro, flúor, carbono. O clorofluorcarbono é um gás emitido por ar-condicionado em geral e aerosóis.
Para você que usa aquele desodorante aerosol, quando você for no supermercado, é recomendado você ler o rótulo e se tiver escrito que contém clorofluorcarbono, o ideal é não comprar, porque você vai estar contribuindo com a destruição da camada de ozônio. O que seria a camada de ozônio? É um filtro da Terra. Não vou entrar em demérito nesse assunto, porque é assunto para a próxima matéria. Clorofluorcarbono, CFC, em legislação, Centro de Formação de Condutores. CFC em meio ambiente, clorofluorcarbono. Por quanto tempo, então? Um ano, 12 meses, 365 dias. Ó, você tem um ano para tirar a carteira de habilitação. Mas quem quer ficar na autoescola um ano aqui? Ninguém quer ficar um ano. A nossa promessa, né, é a habilitação em 90 dias. Em 90 dias. Desde que todos os senhores, senhoras e senhoritas passem todas as etapas. Aí teve um aluno que eu encontrei esses dias. Puxa vida, ele reprovou no teórico 2 vezes. Aí protelou um tempo, não tinha dinheiro para pagar o teste. Aí ele começou as aulas práticas, perdeu a aula prática, teve que refazer a aula prática. Aí foi fazer o exame prático, reprovou no exame prático. Ele estava 6 meses na autoescola. Ele me encontrou, pô, professor, o senhor falou que a minha carteira de habilitação vinha em 90 dias. Eu falei, mas desde que você passasse todas as etapas. Tem aluno pegando a carteira em 45 dias. Então essa é uma das nossas promessas, no máximo 90 dias, desde que você se dedique também. Dê o máximo, faça o máximo, utilize de todas as suas forças para realizar este sonho. Rapidinho, né? Eu deu 3 meses, acho. Né? Rapidinho, né? Hã? Como? Não, pode ser preso. Não. Agora, esse exercício aqui, ó. A última questão não dá para ver. Não dá para ver. Vamos ver aqui. Deixa eu dar uma diminuída aqui no zoom. Aqui. Hã? O que? O que acontece? Não, daí desliga daqui pra cá. Continuando, onde estava. Aqui, né? Aqui. Ó, por quanto tempo é válido a PPD, permissão para dirigir? Por quanto tempo, pessoal? 1 ano. Você pegou a PPD hoje, a provisória hoje, ela vale por 1 ano. Já caiu em prova da legislação quais infrações de trânsito é proibido cometer no período de 12 meses com a habilitação, com a PPD. Não pode cometer nenhuma infração grave, gravíssima ou 2 médias. Tais infrações caçam a provisória. Para os senhores que estão aqui na sala de aula, na página 22, né, tem uma tabela das infrações, das penalidades, das pontuações e os valores das multas. Nós temos 4 categorias de infrações de trânsito no Brasil: leve, média, grave ou gravíssima. A infração leve, o condutor perde 3 pontos e o valor da multa é R$ 88. A infração média perde 4 pontos, o valor da multa R$ 130. A infração grave perde 5 pontos, o valor da multa R$ 195. E tem a infração gravíssima, com perca de 7 pontos, e os valores, ele pode ser simples, de R$ 293, e também pode ser multiplicado por 2, por 3, por 5, por 10, por 20 ou por 60. Uma questão que caiu na prova do aluno, atenção. Qualquer categoria de infração de trânsito caça provisória, verdadeiro ou falso? Falso.
Se você tiver a provisória e for encontrado em via pública, cometeu uma infração leve, uma leve, duas leves, três leves, não tem nada no Código de Trânsito Brasileiro que restringe sobre as infrações leves que acarretam a cassação da provisória. Não caça se cometer infração leve. Se cometer uma média, também não caça a provisória. Uma de 4 pontos. Exemplo, dirigir com o braço para fora é infração média. Dirigir de chinelo é infração média. Parar em cima da faixa de pedestre na troca do sinal luminoso é infração média. Se cometer uma média, também não caça a provisória. Agora, se cometer uma grave, uma gravíssima ou duas médias, será gerado a cassação da provisória. Então é válido por 12 meses. Não precisa. Caiu na prova de legislação a seguinte questão, olha só. O permissionário, o que é o permissionário? É a pessoa que tem a permissão. Faltando 15 dias para pegar a definitiva, a CNH definitiva. Ele foi encontrado dirigindo sem estar com o cinto de segurança. Aí as respostas A, B, C ou D. Ele consegue pegar a carteira de habilitação definitiva? Ele vai conseguir pegar a habilitação definitiva, sim ou não? Não. Não, porque dirigir sem o cinto de segurança, no artigo 167, é mencionado que é uma infração grave, com perda de 5 pontos e multa de R$ 195. Repetindo, na PPD é proibido infrações gravíssimas ou duas médias. Diga-se de passagem, eu conheço pessoas que dirigem há muitos anos e nunca cometeram infrações de trânsito, nunca perderam ponto na CNH, nunca envolveram-se em acidentes. Mas eu conheço pessoas que pegaram a carteira de permissão de manhã e perderam de manhã. Um exemplo, uma aluna nossa, há muito tempo atrás. Ela foi na autoescola, pegou a PPD, a provisória, isso. Só que ela estava com uma Zafira, tinha 2 crianças no banco de trás soltas, sem cadeirinha, sem cinto de segurança, totalmente soltas. Aí ela estava vindo, pegou a carteira de habilitação, quando a autoescola era lá perto do Sambaqui, né? Aí ela estava vindo na Avenida Bento Alves da Rocha Neto, sentido o Aeroparque, onde estava tendo uma blitz. Naquele exato momento, pensa na moça que voltou na autoescola a pé, com as crianças, pedindo para alguém lá tirar o carro, porque ela tinha perdido a provisória. Né? Ela cometeu uma infração gravíssima, porque transportar a criança em automóvel sem cadeirinha é infração gravíssima, com perda de 7 pontos, multa de R$ 293 e o veículo fica retido até a apresentação da cadeirinha. Se não apresentar a cadeirinha, a criança não vai sair no automóvel. Né? Então fique atento em relação a isso. Lembrando que a cadeirinha, a segurança do teu filho, do teu sobrinho não tem preço. Se você tem 3 filhos menores de 10 anos, são 3 cadeirinhas. Então fique atento em relação a isso. Próxima questão. Nós já vamos falar sobre isso. Aí, nesse caso, ela perdeu a cadeirinha. Quando é provisória, sim. Quando permissionário, né, permissão para dirigir, cometeu infração grave, gravíssima ou duas médias, o que vai acontecer? Perdeu tudo. O exame de vista vai ter que fazer de novo, o psicotécnico vai ter que fazer de novo. Mas eu tenho que esperar nem 6 meses, não nada. Pode fazer qualquer coisa. Boa pergunta. Quando se perde a provisória, não tem tempo para refazer. Pode dar entrada no mesmo dia, só que será gerado um novo processo, um novo número do registro de habilitação. Hoje você tem um registro, Renate, você tem um. O candidato que perdeu a PPD, aí vai gerar um novo registro.
um novo histórico, porque é um novo processo de habilitação. Então, só repetindo o que nós já falamos anteriormente, né, nesse vídeo mesmo, condutores habilitados no Brasil com 70 anos ou mais renovará a CNH, de quanto em quanto tempo? 3 em 3 anos.